Pode pensar-se que, ao afirmar tal, se está a incorrer numa violência psicológica contra quem quer ter um filho e não pode. É provável que, deste ponto de vista, tal esteja correto. Mas este ponto de vista não tem qualquer valor positivo se pensar que é antropologicamente inaceitável que um ser humano a gerar o seja por uma razão que imediatamente o diminui ontologicamente, pois imediatamente o reduz a um efeito de um ato que não se lhe dirige, mas o produz e orienta como objeto de satisfação de alguém, qualquer seja a forma que tal satisfação revista. Hoje é um filho, amanhã é um Ferrari. Tal pessoa a gerar não é fruto possível de um ato de amor, mas de uma manifestação de egoísmo. Eu sei que isto é terrível, mas... Enfim. No domínio das finalidades, o ato de amor será aquele que gera o filho para ele próprio, para o seu próprio bem possível e eventualmente real. É para isto que os seres humanos devem gerar filhos. Senão estão ao nível da animalidade bestial. Não para o bem do papá, da mamã, da nação, do tirano ou mesmo de Deus. Nós não andamos aqui para o bem de Deus. Deus não precisa de nós para o bem. Deus não precisa de coisa alguma. Convém ter isto bem presente. Deus não precisa de coisa alguma. Nós é que precisamos. Sendo que este último, Deus, quer o bem de e para cada pessoa e não ser servido por sacrifícios humanos apenas dignos de uma humanidade ainda em estado incoativo, apesar dos telemóveis. A humanidade em que nos encontramos já não está em estado incoativo e já tem a obrigação de saber que a pessoa é um absoluto intransitável e inalienável, pelo menos desde Santo Agostinho, e já lá vão 1600 anitos, quer dizer, não é preciso andar sempre a repetir a mesma coisa, digo eu, não é? A pessoa é um absoluto intransitável e inalienável, é o em Deus, é o nas três pessoas da Santíssima Trindade, e como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o resto decorre por si, não é? Sobre quem não se deve exercer qualquer forma de violência, muito menos as piores, que são as que se exercem precisamente sobre a sua possibilidade própria, base de todo o seu eventual ser concreto. Condicionar de algum modo o vir ao ser de uma pessoa é uma forma de morte dessa mesma pessoa na forma de morte da sua possibilidade. Percebemos então agora, porque questionávamos acima a questão pronominal possessiva, que é isso do meu filho. Que direito de propriedade há sobre uma pessoa? Mais fundo, há direitos de propriedade sobre uma pessoa, qualquer seja, em qualquer estado que esteja? Se respondermos que sim, imediatamente estamos em ambiente esclavagista. É mesmo neste ambiente que nos queremos situar? Então temos de perceber que tal coisa como isso do meu filho não existe. Porque não posso ser dono do meu filho. Porque nenhum ser humano pode ser dono de outro ser humano, senão em ficção psicológica, sociológica ou jurídica. Segundo o ser, não existe algo como a posse de terceiros, como vínculo ontológico. Não há qualquer vínculo ontológico entre mim e os meus filhos, eu tenho dois. A não ser o vínculo ontológico fundamental, que é o ato de amor. Então apostemos nesse. E usemos mais o verbo amar e menos pronomes pessoais. É mais bonito até. Encontramos aqui mais uma resposta à questão inicial. A minha irmã não pode gerar o meu filho porque algo como o meu filho não existe. A questão esbarra com uma impossibilidade ontológica de nível metafísico. A inexistência de vínculo ontológico de propriedade
entre mim e isso a que chamo de forma ignorante o meu filho. Por que é que não devemos dizer o filho que eu amo? Metafisicamente, a escravatura é impossível. Graças a Deus. Sociologicamente, é o comum das relações entre as pessoas, que, assim sendo, não são propriamente pessoas. Há que fazer excesso do sentido de posse, sob pena de nunca nos elevarmos a uma verdadeira humanidade digna desta designação. Nasce-se ontologicamente livre, para logo se cair nas mais variadas formas de servidão política. É o contraditório, não é o contrário. Não está no extremo da linha. É o contraditório do reino de Deus, da cidade de Deus mais prosaica, mas ainda com a máxima nobreza antropológica da comunidade. A questão que nos foi dada para sobre ela refletirmos pertence ao mundo ético e político, que não é uma comunidade. Nesta última, tal questão nunca surgiu. A relação profunda que pode existir entre duas pessoas, relação que faça de uma mãe e de outra filho, não é de posse, mas de amor. Em vez do meu filho, perdão, o que pode haver, e há, felizmente, muitas vezes, é o filho que eu amo, ou, mais correto ainda, a pessoa que eu amo como filho. E eu costumo dizer isto muitas vezes aos alunos, enfim, os cristãos, logo por azar, não têm desculpa, porque nós temos a Sagrada Família, e São José poderia dizer, relativamente a Cristo, a pessoa que eu amo como filho. Sem genética biológica lá pelo meio. E isso é que é. E, portanto, neste sentido, São José, de facto, é o Pai perfeito. O Pai perfeito. Esta última expressão imediatamente abre a maternidade, que é uma coisa lindíssima, não é? A um sentido que transcende o biológico ou sociobiológico, rasgando um horizonte espiritual. A maternidade é um ato espiritual, não é? E, novamente, a Santíssima Família, sim, a Sagrada Família, não é? Ainda antes de o ser, através do sim de Maria. O sim de Maria é o momento da encarnação. É um ato espiritual. A maternidade é um ato espiritual. A prova para os cristãos é o sim de Maria, como ato espiritual. É o ato espiritual, aliás, o nosso ato espiritual. Não conheço outro superior a esse. Esta última expressão, portanto, a pessoa que eu amo como filho, esta última expressão imediatamente abre a maternidade a um sentido terceiro, o biológico, rasgando um horizonte espiritual em que as relações entre as pessoas ocorrem como algo que é ato espiritual, em que o mais elevado de todos é o puro ato de amor. É por se situarem a este nível que certas mulheres podem amar pessoas a quem não geraram biologicamente como verdadeiros filhos. É o que torna tais pessoas e o que torna tais pessoas verdadeiros filhos é o ato de amor, do bem que se lhes faz. E não há outro modo de os seres humanos se relacionarem, se relacionarem de uma forma digna de seres humanos. O mais é próprio de seres irracionais. Perguntemos então, pode a minha irmã gerar, entre aspas, alguém a quem eu amo como um filho? Pode. Geralmente chama-se sobrinho. E eu posso amar um sobrinho como se ama um filho. Há para aí aos milhões, não é? Mas se a minha irmã gerou tal pessoa
não para o bem dessa pessoa, mas para o bem dela ou meu, então nenhuma de nós ama ou pode amar bem tal pessoa, pois começou-se por se lhe reduzir a possibilidade própria a algo que nunca recuperará. Portanto, eu tenho um brinquedo, eu fazia muito isso, tenho o brinquedo, parto o brinquedo e a partir de o ter partido vou amá-lo imenso. Por mais que se lhe faça bem, isso que se lhe retirou como possibilidade de finalidade própria nunca será recuperável, impedindo que seja amado na plenitude mais ampla possível, apenas passível de existir sem tal redução inicial. É a sua dignidade ontoantropológica que será diminuída para sempre. E não interessa se as pessoas têm consciência disto ou não. Isto é assim. Quanto às definições tipicamente técnicas presentes no dicionário, a tal geométrica de escrever ou produzir determinada forma ou figura por meio de um movimento no espaço, a linguística, produzir através da aplicação de regras e estruturas de linguagem ligadas entre si, a tecnológica, produzir, engendrar, formar, ou não se aplicam, ou, como no caso da última, já foram trabalhadas na discussão, entretanto, efetuada. Trabalhámos a parte ontológica e ontoantropológica da questão. Falta-nos a parte ética e ético-política. Não há possibilidade de aqui serem tratadas com o mínimo da profundidade merecida e necessária. Gerar, aqui como conceito, é criar um novo ser em ambiente de vida. Em termos humanos, tal transcende a pura biotipia da espécie e assume dimensão espiritual, caso o ato de gerar seja um ato de amor, não um ato de egoísmo. Amor e egoísmo são contraditórios. Quando há um, não há outro. A maternidade humana não é um ato biológico, como a restante progenitorialidade animal bestial. É um ato em que há sempre um sentido humano, pelo menos implícito. Se não for pelo bem próprio exclusivo do novo ser humano possível, esse que é gerável, o ato de geração é sempre um ato egoísta, que, assim sendo, diminui a grandeza ontológica própria do novo ser humano a gerar. O ser humano gerável deixa de ser um fim em si próprio para passar a ser um meio de satisfação alheia. É funcionalizado, reduzido ontologicamente em sua forma primeiramente incoativa. A maternidade é um ato do espírito que dispensa a parte biológica. Pode-se ser mãe independentemente da biologia, mãe extremosa, a melhor mãe do mundo. Basta amar alguém como filho. A continuidade biológica, a hereditariedade, não segundo a forma do amor, mas, por exemplo, segundo a forma do ácido desoxirribonucleico, mais não é do que uma mania materialista entre tantas outras. Não é isto que produz maternidade ou paternidade reais e sérias. Não é isto, sobretudo, que constitui família. Esta última, ou é uma comunidade de amor, ou não é família alguma, por mais proximidade que haja em termos do já cansativo ADN. A questão que se impõe já não é a que nos foi dada, mas esta outra, mais dura. Será que eu posso gerar um filho se o não fizer por amor? É evidente que biológica, psicológica, socialmente posso, mas tudo isto é ilusão e nunca serei propriamente mãe se tal não tiver como enérgia, como ato uma total e impagável entrega na forma de amor, que é o ato em que se faz o bem do outro. Ora, o bem do outro nunca é função do meu interesse, ou do meu desejo, ou das minhas frustrações, por mais pungentes que sejam. Temos de aprender a amar. Se não podemos ser mães ou pais biológicos, aprendamos a ser mães e pais espirituais, algo que grande parte das mães e pais biológicos nunca foram, mas que ainda estão a tempo de ser.
a uma impossibilidade física ou outra qualquer não espiritual, responde-se com o ato humano de superação espiritual de tal impossibilidade, o único modo verdadeiramente humano de o fazer. O mais é não humano e, mais cedo ou mais tarde, tal irá patentear-se com o sofrimento que necessariamente irá implicar. Os cristãos, neste ambiente do amor constituinte do Filho, têm como exemplo a demasiado esquecida figura de São José, pai de amor de um filho que não era do seu ADN ou do seu sangue, mas de quem soube fazer filho da sua carne, pois a carne de quem ama é a pura manifestação do amor que é o seu espírito. Deste, o que se vê é a carne. O mais são mais ou menos adiados cadáveres ressuscitáveis através do amor. A grande resposta é: posso ser mãe de quem eu quiser através do ato de amor que me cria como pessoa. É por aqui que devemos ir. Grato pela atenção.